Pai, nós te agradecemos, nosso coração é grato a ti, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para com a tua casa e o Senhor tem dispensado, Senhor, as tuas riquezas, o Senhor tem dispensado a tua palavra, o teu alimento para a tua igreja, Senhor. E nessa manhã a nossa oração é que o teu Santo Espírito tenha a liberdade, Senhor, de falar a nós e falar em nós, Senhor. Que os nossos corações estejam prontos a te ouvir. E além de te ouvir, Senhor, praticar aquilo que temos ouvido. Abençoa-nos, Senhor, continua nos edificando com a tua palavra, que é vida e que transforma e tem o poder de transformar a cada um de nós, Senhor. Continua fazendo isso no nosso meio e em cada um de nós, Senhor, porque é isso que esperamos e é esse o nosso desejo, Senhor, de sermos guardados, tratados, ensinados e transformados pelo Santo Espírito, Senhor. Faça isso nessa manhã e que o Senhor tenha liberdade, Senhor, na tua casa. Amém. Bem, irmãos, o encargo dessa manhã tem esse título aí que está no quadro, que é Discipulados a Cristo. Eu vou só mostrar para os irmãos, o compartilhar dessa manhã está com base nesse livro, Discipulados a Cristo, então o título vem daqui. É o compartilhar de um irmão chamado Stephen Kahn. E ele foi, só uma referência, ele foi um dos cooperadores do irmão Otmani. Tá? Então, esse irmão faleceu recentemente, no ano passado, acredito que com 106 anos. Então, essa é a palavra que eu vou estar tentando compartilhar, né? Mas ministrada inicialmente por esse irmão. Nós vamos ler 4 textos, talvez pareçam longos, né? Mas eu acho importante que a gente possa ler cada um deles, para guardar o contexto daquilo que a gente vai estar compartilhando. Então, o primeiro texto está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 40 até 42. Eu tenho anotado aqui, irmãos, se os irmãos... seria bom que os irmãos pudessem seguir nas suas Bíblias, né? Mas eu vou ler aqui. Então, João 1, 40 a 42, diz o seguinte: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ou pedra. O segundo texto está em Mateus, capítulo 4, verso 18 a 22. E diz o seguinte, esse texto: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, isso Jesus, né, que estava caminhando junto ao mar da Galileia. Viu 2 irmãos, Simão, o mesmo Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Terceiro texto está em Lucas, capítulo 5, versos 7 a 11, que diz algo muito parecido com esse último texto de Mateus que nós lemos.
mas ele acrescenta algumas informações. Diz o seguinte, então, aqui eu estou pegando bem o texto, né? Depois os irmãos podem ler um pouco mais o contexto disso, né? Esse texto aqui, ele é conhecido pela pesca maravilhosa, então está falando daquele momento que Jesus, parece que ele pede o barco de Pedro emprestado, né? Tinha grande multidão seguindo o Senhor, e o Senhor pega o barco de Pedro, pede para Pedro afastar-se um pouquinho da margem, né? O Senhor ministra as multidões, e depois o Senhor fala para Pedro, Pedro, lancem as redes ao mar. Só que Pedro, Tiago, João, eles já tinham pescado a madrugada inteira, não tinham pego nada, né? Eles tinham pego 0 peixes. E eles já estavam, assim, né? Estava consertando a rede, estava lavando a rede, e o Senhor fala, Pedro, lança as redes ao mar. E Pedro deve ter pensado, ele não falou, né? Mas ele deve ter pensado, Jesus, o senhor pode entender de outra coisa, mas de peixe entendo eu, né? E nós passamos a noite inteira pescando. E o senhor agora vai falar, mas Pedro pode ter pensado isso, mas ele não falou, né? E a palavra diz que Pedro, né? Ele fala, bom, já que o senhor está falando sobre a tua palavra, então eu vou lançar a rede, né? E aí as redes se encheram de tanto peixe que quase se romperam. E o que eles pegaram deu para encher os 2 barcos. E os 2 barcos quase afundaram, né? Então, vem esse texto aqui de Lucas, na continuidade, né? Então, né, os que estavam pescando, né? Pedro, Tiago, André, João, né? Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. E o último texto está no Evangelho de Mateus também, capítulo 9 agora, versos 35 a 38, são os últimos versículos do capítulo 9 de Mateus, e diz que, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós temos estudado, irmãos, até agora, o que muitos irmãos denominam de a harmonia dos 4 evangelhos, né? Eu estava fazendo as contas, nós já estamos estudando a harmonia dos evangelhos há 1 ano e meio, irmãos, aqui na ICEL. Vocês se deram conta que já faz 1 ano e meio que estamos estudando a harmonia dos evangelhos? Pois é, né? E a gente está quase chegando na metade do ministério público do Senhor Jesus, desde que ele foi batizado e começou a ministrar. Então a gente já... Por praxe a gente tem que... O ministério terreno do Senhor teve a duração de 3 anos e meio, né? Então nós avançamos... coincidentemente, nesse momento do ministério de Jesus, deve ter se passado também aproximadamente 1 ano e meio. Então parece que a gente está ali, ó, junto com o Senhor no tempo, né? Então nós estamos nesse ponto, e eu queria fazer uma pequena parada
nesse momento, né, para que a gente possa prestar atenção, talvez, em algumas coisas que pode ser que não estejam tão claros para nós, ou que elas passam assim meio que despercebido, né? Se nós formos pensar um pouquinho no ministério de Jesus, aquilo que ele fez estando na terra, né? Esse último texto que nós lemos, ele fala um pouquinho que Jesus percorria as cidades, ele fazia o quê? Ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino e ele curava. Curava, expulsava demônios, fazia milagres, né? Então, de uma certa forma, a gente tem visto durante todo esse tempo que o Senhor ensinando, o Senhor pregando, curando e fazendo milagres, né? E existem muitos relatos, já lemos muitos relatos relacionados a isso e terão muitos mais ainda, né? E pode ser que para nós, fala, puxa, como essas coisas, elas se ressaltam, né, do relato nos evangelhos. Isso é verdade, né? Mas o que eu queria, então, trazer um pouquinho mais à luz, né, é que existia uma outra coisa que o Senhor Jesus estava fazendo e que não é dito explicitamente no texto, né, que é o quê? Preparar os seus discípulos. É claro que tem passagens que o Senhor, ele provavelmente subiu para orar, para ver quais eram os 12 que ele ia chamar. Mostra também o momento onde Jesus chama a cada um deles, né? Mas são passagens um pouco dispersas e pode ser que a gente não dê importância ou não perceba essa ação específica do Senhor Jesus, formando o seu ministério e chamando para si discípulos. Então é por isso que o nome da mensagem é Discipulados a Cristo. Tá? Eu penso então que, dentre essas várias coisas que Jesus fez durante o seu ministério terreno, e principalmente tirando disso a sua obra de redenção, porque a obra de redenção ela só foi possível ser feita pelo Senhor Jesus, então eu estou tirando isso da lista, mas se a gente for considerar as outras coisas que Jesus fez, talvez a mais importante delas tenha sido chamar para si discípulos e formar discípulos. Porque depois da sua morte e ressurreição, a vinda do Espírito Santo veio para estes discípulos. E esses discípulos continuaram a obra do Senhor, através do Espírito Santo. E a obra de Jesus chegou até nós hoje, graças a isso. É lógico que o Senhor Jesus poderia ter chamado anjos para pregar o Evangelho. Mas não foi essa a decisão de Jesus e do nosso Pai. Aprouve a Ele que o Evangelho fosse pregado por homens discípulos. Então o que o Senhor Jesus fez também durante o seu ministério terreno foi preparar os seus discípulos. E talvez fosse interessante que nós, ao lermos os nossos evangelhos, ou lermos a Bíblia, nós pudéssemos ir notando como era o relacionamento do Senhor, como que o Senhor trabalhava com os seus discípulos e como o Senhor tinha um cuidado para com eles, para que eles pudessem assimilar aquilo que era o encargo de Jesus. E a gente vai falar disso então nessa manhã. Falando de discipulado, né, nos tempos antigos, um discípulo, ele era muito diferente de um estudante dos nossos dias, né? Ser discípulo não quer dizer, não é a mesma coisa que ser estudante, né? Hoje, ser estudante tem basicamente uma ênfase, né, em ensinamento. Trata-se de um relacionamento de mente para mente, e não de vida com vida. Que relacionamento eu tenho com o meu professor na minha escola? Praticamente nenhuma, né?
Nós temos um relacionamento de transmissão de conhecimento, de mente, de conceitos, né? Mas eu nem sei se o meu professor é casado, se ele tem filhos, se ele não tem, como que ele é em casa. Não, no discipulado dos tempos antigos, ser discípulo era muito diferente disso que a gente tem hoje. E não estou querendo criticar, né? É só para sabermos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, todo o processo de educação hoje, ele envolve uma esfera quase que totalmente mental. A mente se desenvolve, mas a vida pode continuar do mesmo jeito. No discipulado, então, do Senhor Jesus, acontecia algo totalmente diferente. Então, não só no discipulado de Jesus, mas aqui o discipulado daquela época em geral, né? Um aprendiz, ele era para um aprendiz, né? Vamos supor que um pai quisesse levar o seu filho para ser aprendiz de um mestre, né? Então, para esse aprendiz, o fato daquele mestre o aceitar como seu aprendiz era uma tremenda de uma honra. Às vezes até corria um pagamento em dinheiro, mas o pagamento em dinheiro não era para pagar o serviço do mestre, né? Mas primeiramente o mestre ia olhar para aquele e vamos ver quem que é esse cara aí. Será que ele tem futuro? Vale a pena eu gastar o meu tempo com esse aprendiz aqui? Então, quando o mestre aceitava discipular um aprendiz, era uma honra muito grande para aquele aprendiz, né? Quando alguém se tornava um aprendiz, então se ele era aceito pelo seu mestre e se tornava um aprendiz, essa pessoa deixava o seu lar, ela saía de casa, cortava os seus relacionamentos e passava a viver na casa do seu mestre. Ela passava a viver com ele, tornando-se mais ou menos um servo do seu mestre, ajudando ele nas tarefas diárias. Quem sabe vai pegar água, vai limpar a casa, faz isso, faz aquilo, né? E neste viver, o mestre ia olhando para o seu aprendiz, observando, corrigindo, e lentamente ele ia transmitindo ao seu aprendiz, não somente conhecimento, ou ensinando a ele um ofício, por exemplo, o ofício de carpintaria, né? Ele, lógico, iria ensinar um ofício para aquele aprendiz, mas muito mais do que um ofício, ele ensinava o quê? Ele compartilhava a sua vida, a sua maneira de pensar, o seu caráter, os seus valores. Isso era um discipulado à moda antiga. Então, quando nós falamos de discipulados a Cristo, é esse background que a gente tem que ter em nossa mente. Discipulados a Cristo. Então, depois de um tempo, né, ou alguns anos de aprendizado junto ao seu mestre, né, sendo corrigido nos seus conceitos, nos seus valores, no seu caráter, e desenvolvendo as suas habilidades, né, no seu aprendiz, então, depois desse tempo, né, haveria na vida daquele aprendiz não somente mais conhecimento, mas uma reprodução da vida do seu mestre na vida daquele aprendiz. Então esse era o final do processo. Quando Jesus chama para si discípulos, por isso que a gente cantou hoje, né, para estarmos juntos com o Senhor. O nosso aprendizado como aprendizes precisa e depende de convivência com o nosso mestre. Não é simplesmente uma questão de transmissão de conhecimentos, de doutrinas e de ensinamentos. Tudo isso faz parte, sim. Mas se nós não tivermos comunhão, contato, atenção para com o nosso mestre, nós vamos absorver só a mente dele. E não é isso que o Senhor queria.
Não é isso que Deus fez com os seus 12 discípulos e com os outros mais que vieram. Então, como a gente já disse, né, quando nós estivermos lendo os nossos evangelhos, né, seria bom então nós prestarmos atenção nessa relação entre Jesus e os seus discípulos. Como o Senhor tratava cada um deles e como os discípulos se comportavam em relação ao seu mestre. Quais eram os embates? O que Jesus estava querendo ensinar naquele momento, com aquela ocorrência, com aquelas palavras que ele dirigia ora às multidões, ora aos seus próprios discípulos em particular? O que Jesus estava querendo ensinar? Então, os acontecimentos por trás da cena, né, que eu gostaria que a gente pudesse também prestar atenção. Então, esse discipulado... Estou pesado hoje, hein? Esse discipulado, ele não é uma doutrina, irmãos. Como a gente tem falado, não é mente, não é ensinamento. Então, o que a gente está compartilhando aqui, se nós não praticarmos isso, não vai ter valor. Então, o chamamento, ele precisa ser experimentado por cada um de nós. É uma experiência que cada um de nós precisa ter com o nosso Senhor, para falar, Senhor, então, outra das músicas falou, olha, a nossa oração é, Senhor, eu quero aprender de Ti, eu quero ser Teu servo. Servo e aprendiz são muito parecidos. Só que não é servo no sentido de escravo, né? É servo no sentido de, Senhor, eu sou Teu servo e aquilo que o Senhor falar, eu quero ter esse coração de obediência, de valorizar isso, porque o Senhor é o meu mestre e eu sou o aprendiz. Eu tenho muito para aprender contigo, né? Então essa relação ela precisa existir não somente no domingo, não somente no sábado, mas durante a nossa vida. Ao longo do nosso viver, ao longo do nosso caminhar, nós estamos caminhando com o nosso mestre. O que ele está falando para mim? Aí o mineiro falou de ouvido pronto para ouvir, né, mineiro? Se o meu ouvido não estiver pronto para ouvir, fica difícil eu assimilar o ensinamento do meu mestre. Se os meus olhos não contemplam o meu mestre, quantas vezes o Senhor comunicou-se com olhares? Os irmãos lembram de Pedro? Quando Jesus falou, todos vão me abandonar, Pedro falou, não, Senhor, eu não. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E depois que aconteceu isso com Pedro, e Pedro negou, Jesus olhou para Pedro. O olhar do mestre. E o meu olhar para com o meu mestre também, porque é um contemplar mútuo. O meu mestre me contempla e ele perscruta o meu coração e ele trata comigo, mas eu também, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Apóstolo João, quando ele vai escrever as suas epístolas, ele falou que os nossos olhos viram e os que os nossos ouvidos ouviram e que as nossas mãos tocaram com respeito ao verbo da vida. Então, João, ele viu com seus olhos, ouviu com seus ouvidos, tocou com as suas mãos, apalpou o verbo da vida, conviveu com ele, consequentemente, aprendeu com ele. E ele foi o seu último discípulo a morrer nessa terra, né? Então esse é o quadro do discipulado, né? Ele é prático, então. Nós precisamos, cada um de nós, responder afirmativamente perante o Senhor, para que nós pratiquemos. Todos os filhos de Deus, irmãos, são chamados para o discipulado. Mas, infelizmente, nem todos atendem, nem todos respondem.
E que possamos perceber quão grande honra é receber esse chamamento do Senhor para o discipulado. E uma vez que o recebemos ou o recebermos, devemos nos levantar e segui-lo, assim como fez Pedro, assim como fez André, assim como fez João, né? Nós somos... E o importante, irmãos, desse título também é que nós não somos chamados para crer, para seguir ou cumprir normas e regulamentos. Nós somos chamados para crer e para cumprir normas de Cristo. Então nós somos discipulados a uma pessoa. Não somos discipulados a uma linha doutrinária, não somos discipulados a maneiras de pensar filosóficas ou não, ou a doutrinas, sejam elas quais forem. Nós somos discipulados a uma pessoa, e essa pessoa se chama Cristo. Então, cada um de nós, irmãos, é chamado a ser discípulo de Cristo. Ele mesmo, da sua própria pessoa. E é Ele, na sua própria pessoa, que nos ensina, que nos dirige e que nos corrige. Então, foi o segundo texto que nós lemos, né, lá de Mateus, que o Senhor fala, ele fala, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E aí fala que imediatamente eles deixaram as redes e seguiram o Senhor, né? É o texto de Mateus 4. E quando eu li esse texto, né, uma das primeiras vezes, falei, mas que estranho, né? Puxa, Senhor, será que o Senhor tinha uma mágica? Ele está lá andando na praia, vê pescador lá, fala, vem e me segue. E fala que eles deixaram a rede e seguiram o Senhor. Ué, que Senhor que é esse que fala? Eu pensava, não te conheço? Quem que é o Senhor que está falando comigo? Né? Mas a gente esquece, ou também passa despercebido para nós, que antes desse acontecimento teve um outro acontecimento que só João relata. Que é quando João Batista começou o seu ministério, ele pregava junto às margens do Rio Jordão. João Batista tinha os seus discípulos, ele deu testemunho, né, várias vezes. João Batista deve ter começado o seu ministério uns 6 meses antes do início do ministério de Jesus. E naquele tempo, né, várias pessoas vinham até João para receberem um batismo de arrependimento e algumas pessoas começaram a seguir João. E dentre esses que seguiram a João, tinham 2, que lá em João capítulo 1, fala que João Batista tinha 2 discípulos. E no texto fala que um deles era André. O outro não fala o nome, mas a gente sabe que era João. O João Batista, né? O João discípulo do Senhor. Então fala que João e André eram discípulos de João o Batista. E eles ouviram a pregação de João Batista e creram e passaram a seguir a João Batista, e chegou um momento que João Batista aponta para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João e André ouviram o testemunho de João Batista e falam, nós vamos seguir ele. Eles deixam João Batista e vão até o Senhor e falam, o que vocês querem? Senhor, onde você dorme, né? Ele falou, vem ver. E a Bíblia diz, então, João fala que eles passaram aquele dia com Jesus. E o que o André faz? André era irmão de Pedro. A primeira coisa que André faz, vai para Pedro e fala, achamos o Messias. E leva Pedro junto com ele. Então era André, João, Pedro. Pedro vem, né? E ali começa então o Senhor tendo contato com seus discípulos. Provavelmente então ali foi a primeira vez que Pedro conhece o Senhor. E o Senhor vira para Pedro e fala, como é que você chama? Ele fala, eu chamo Cefas. E o Senhor já profetiza ali, ele fala, você é Cefas, mas você vai ser chamado Pedro. Né? Então, esse texto aqui de Mateus 4, né, aconteceu depois desse. Então aqui
Não era a primeira vez que Pedro, João, né, tinham tido contato com o Senhor. Porque depois daquilo eles subiram junto com o Senhor para Galiléia. Provavelmente eles estavam no casamento de Caná, onde Jesus transformou água em vinho. Então, eles presenciaram já algumas coisas, mas por algum motivo, né, ou até eles não haviam ainda combinado nada, Pedro voltou para a sua atividade. Ele continuou sendo pescador, né? E nesse momento, então, que fala tanto em Mateus 4 como Lucas 5, né, Jesus está ali na praia, né, também lá na Galileia, e o Senhor fala: ô Pedro, né, vem me seguir. E aí fala que imediatamente eles deixaram as suas redes e seguiram, mas eles já conheciam. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Messias, prometido, aguardado. E aquele que João Batista falava e dava testemunho, então, não era um desconhecido para eles. E a gente pode, de certa forma, irmãos, vamos conceituar aqui, né? A conversão, então, de João, de André, de Pedro, se deu lá no Evangelho de João, capítulo 1. Aqui já é um encontro posterior. Ok? Então Jesus chama novamente esses 2 ou esses 4 discípulos, né? Ok? E é importante então a gente dizer, irmãos, que discipulado é uma experiência diferente da experiência do novo nascimento. Embora elas estejam ligadas, elas não são a mesma coisa. Ok? O discipulado exige que anteriormente você já tenha nascido de novo. Não existe discipulado para incrédulo. Só existe discipulado para filho. Por isso que todo filho é chamado ao discipulado. Então nós podemos assumir, vamos dizer assim, né? Vamos falar de Pedro, em vez de falar dos 4, mas é Pedro como... Pedro é o nosso representante, né? O representante nosso, representante dos discípulos, né? Pedro teve uma experiência de novo nascimento com o Senhor Jesus lá, provavelmente às margens do Rio Jordão. E aqui, junto ao mar da Galileia, ele recebe um outro chamamento. Aí o Senhor Jesus que vem a ele, vem e me segue. E eles deixaram tudo e seguiram o Senhor. Então, só essa diferença, né, entre novo nascimento e responder positivamente ao discipulado de Jesus. Então, nesse momento a gente pode dizer, então, simbolicamente, que Pedro e os demais matricularam-se na escola de discipulado do Senhor Jesus e passa a andar com eles. Ok? É importante então, irmãos, que embora Pedro conhecesse quem era de uma maneira muito provavelmente ainda superficial a respeito de Jesus, ele sabia que Jesus era o Messias. Ele sabia que Jesus tinha autoridade e poder porque ele havia visto curas. Mas longe de saber ainda a totalidade da revelação da pessoa de Jesus Cristo. Discipulado, irmãos, tem muito a ver com a visão que nós temos do nosso mestre. Quem é ele? E nesse texto, então, de Lucas, né, que deve ter ocorrido na mesma situação, né, da pesca maravilhosa, então, Pedro, Lucas dá um pouco mais de detalhe ali, né, e ele fala que quando os discípulos veem que aquela pesca rendeu tudo aquilo, e que, contrariamente à expectativa deles, né, a pesca quase que afundou os barcos de tanto peixe, eles ficaram assustados. E Pedro, então, fala: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. O que será que aconteceu com o coração de Pedro? Ele já sabia quem era Jesus. De uma certa forma, Pedro conhecia a Jesus. Mas, por outro lado, Pedro não conhecia Jesus na sua totalidade. E por aquele sinal, Pedro deve ter pensado: mas quem que é esse
Ele manda até nos peixes. O poder dele é muito maior do que eu imaginava. Ele não é um simples homem. Ele não é simplesmente um Messias tomado entre os homens. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tanto é que Pedro confessa isso lá em Mateus 16, quando fala: quem dizeis vós que eu sou? E Pedro toma a dianteira e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Talvez não tenha sido ali, naquele exato momento, que Pedro teve a revelação quando foi perguntado, mas ali, antes até ele falar: esse Jesus, ele é mais do que os meus olhos estão enxergando. E ele viu quem era Jesus, um pouco mais daquilo que ele o conhecia. E quando nós vemos o nosso Senhor, nós também começamos a olhar para nós. E Pedro fala: Senhor, afasta-te de mim. Eu sou pecador. Eu não sou digno de andar contigo. Eu sou cheio de defeitos. Eu oscilo entre várias coisas. Ora eu quero, ora eu não quero. Ora eu lembro do meu barco e dos meus peixes, eu quero voltar para pescar. Mas eu lembro do Senhor e eu quero estar contigo. Senhor, retira-te de mim. Eu não sou digno de ser seu discípulo. Eu sou fraco. Então, irmãos, quando nós vamos conhecendo o Senhor, nós vamos enxergando nós também. E vamos vendo quem somos. Mas tem uma outra coisa, irmãos. Pedro talvez tenha dito isso com a boca, mas lá no fundo do coração dele, vocês acham que Pedro queria realmente ser deixado pelo Senhor? Ou então Pedro, se ele pensasse isso realmente, ele falou: não, eu vou cair fora daqui, não tem, isso daqui é muito para mim, né? Pedro poderia simplesmente ter se retirado e não seguir ao Senhor. Mas ele falou: Senhor, retira-te de mim. Então, de uma certa forma, Pedro falou: Jesus. Então, tentando parafrasear aqui o falar de Pedro, né, ele fala: Senhor, eu vejo quem eu sou. E eu sei que eu não sou digno do seu chamamento. Mas eu não consigo te abandonar. De uma certa forma, o meu coração está ligado ao teu. Eu fui conquistado por ti, pela tua beleza, pelo teu poder, pela tua glória, pelos teus milagres. Eu não consigo te abandonar, mas Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar. Eu não consigo te deixar, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar. E aí o que o Senhor fala? No finalzinho, disse Jesus a Simão: não temas. Não temas, Simão. Eu sei quem você é. Mesmo sabendo quem você é, e é para isso que eu vim. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. E você é um bom representante de um bom pecador. Então não temas, eu vou fazer de vós pescador de homens. Eu vou fazer. Eu sou o mestre. Você é o aprendiz. Não se preocupe. Então, quando nós somos chamados pelo Senhor, não olhe para o barco, não olhe para a rede, não olhe para os peixes, e nem sequer olhe para você mesmo. Olhe para Jesus. Quem é esse que te chama? Ele é digno, ele é poderoso, ele pode. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Mesmo que seja passar um camelo no fundo da agulha, né, Nádia? Como é que passa um camelo no fundo da agulha?
O Senhor fala, para Deus não há impossível. Então Deus consegue transformar um Pedro pecador num Pedro preparado, mudado. Deu trabalho, sim. Aqui começou o trabalho do Senhor Jesus na vida de Pedro. E levou ainda um bom tempo. Pedro teve que passar por várias outras situações. Jesus nunca desistiu de Pedro. Quando, numa outra situação, quando Jesus falando com Pedro novamente, né? Ei, Pedrão, né? Ô Pedro, o diabo está querendo te cirandar aqui, né? Mas ele não vai fazer isso. Então, irmãos, o chamamento para o discipulado, no primeiro momento, quando nós conhecemos aquele que nos chama, a gente não tem que ficar considerando muitas coisas, mas principalmente considerarmos quem é aquele que nos chama, porque ele é digno. E é uma honra para nós sermos chamados e respondermos ao Senhor: Senhor, eu quero deixar imediatamente as minhas redes, o meu barco, e deixar também aquilo que eu sou, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, entrego a Ti, Senhor. Eu me coloco nas Tuas mãos, eu entrego o meu futuro, aquilo que eu vier a ser, Senhor, pertence a Ti, porque o Senhor é o meu mestre, o Senhor é o dono da minha vida. Só faz isso quem conhece quem é o mestre. Então, de novo, discipulados a Cristo. Nós não somos discipulados a uma religião, não somos discipulados a uma pessoa nem a um irmão, nós somos discipulados a Cristo. Quando nossos olhos veem a Cristo, quando os nossos olhos enxergam o Senhor, não há dificuldade nenhuma em deixarmos tudo e seguirmos ao Senhor. Por quê? Porque Ele é digno. Eu não sou, mas Ele é. E Ele vai fazer, porque Ele diz que vai fazer. Eu queria só fazer um parênteses aqui. Eu já compartilhei com os irmãos uma vez, mas dentro dessa questão de quando nós olhamos para o Senhor e para nós é muito claro quem Jesus é. A história da igreja teve um período conhecido aí pelo período dos irmãos morávios, né? E diz a história então que os irmãos moravianos, eles, e eu não me lembro, quem sabe o Zé pode, o Zé tem talvez mais memória do que eu, em que ano que esses irmãos viveram, né? Mas a história da igreja diz que esses irmãos moravianos, eles enviaram missionários para o mundo todo, muito mais do que toda a igreja havia enviado na sua história até aquele período. E conta-se então uma história de uma mãe de 3 filhos. Eu também não sei se eu vou estar sendo exato, porque não sei se era 3, se era 4, mas eu acho que era 3. Ela tinha 3 filhos homens. E ela havia decidido enviar os seus filhos para o campo missionário. E ela então mandou o primeiro filho, o mais velho, para o campo missionário. E esse filho foi e morreu no campo missionário. Ela mandou o segundo para a missão também. E esse segundo filho também foi e também morreu no campo missionário. E aí restava o terceiro. E ela mandou o terceiro. Esse terceiro foi e também morreu. Ela perdeu os 3 filhos. Perdeu. Quando ela recebeu a notícia da morte do seu terceiro filho, ela chorou, é lógico. Que mãe que não chora pela morte do seu filho? E o irmão então veio consolá-la, né, pela morte do seu filho. E ela vira para esse irmão e fala para ele:
Você acha que eu estou chorando porque o meu filho morreu? O irmão falou, lógico, né? Ela fala, você está enganado. Estou chorando porque eu não tenho outro filho para mandar. Todos os meus 3 filhos já foram enviados. E eu não tenho mais. O que uma mãe dessa viu em Jesus para dar um testemunho desse? E é por isso, irmãos, que quando nós vemos quem é o nosso mestre, tudo fica fácil, tudo fica simples, tudo é automático. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso. E tendo comunhão essa semana com um irmão, né? A gente estava conversando, né? Tendo uma comunhão, né? Juntos. E nessa comunhão, eu disse para esse irmão algo que veio à minha mente e falei, irmão, Jesus, Ele não precisa fazer mais nada para mim, para provar que Ele me ama. Tudo o que Ele podia fazer para provar que me ama, Ele já fez. Ele demonstrou isso naquela cruz. Ele não precisa de fazer mais nada, Ele não me deve mais nenhuma atitude, mais nenhuma resposta, para que eu confie que Ele realmente me ama. E por um Senhor assim, eu morro. Ou por um Senhor assim, eu vivo para a sua honra e para a sua glória. Discipulados a Cristo. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso chamamento. Se nós já nascemos de novo, se nós já conhecemos esse Senhor, Ele nos chama para sermos seus discípulos. Que garantia Ele nos dá? Nenhuma. Porque se a gente for ler também nos evangelhos, né, vamos ver também mais para frente, quando o Senhor fala de discipulado, Ele fala, olha, vão entregar vocês para os governadores, vocês vão ser levados para as prisões. E não, quando chegar essa hora, não fiqueis preocupados com o que vocês vão falar, porque eu é que vou falar. Então, irmãos, nós vamos é por causa do Senhor, é por causa desse nome. Não é por causa de outra coisa mais, além disso. Se eu enxergo esse Senhor. Então, eu estou dizendo isso, irmãos, porque às vezes nós lemos essas coisas e falamos, Sérgio, mas isso era porque os discípulos eram os 12, né? Afinal de contas, eles viveram com o Senhor, afinal de contas, eles foram preparados pelo Senhor. Para eles era fácil. Não era fácil, irmãos. Agora, não quer dizer que se para eles funcionou, para nós não vai funcionar. Para nós é a mesma coisa, irmãos. O Senhor não mudou, o nosso Senhor é o mesmo. E agora nós temos, além disso, nós temos o Espírito Santo a nos auxiliar. Nós temos o Espírito Santo a falar conosco. Falando no nosso ouvido. Revelando a sua vontade para nós. Então, irmãos, não é difícil. O que talvez falte a nós é enxergarmos quem é o nosso Senhor. Crermos na sua soberania, crermos no seu amor, no seu cuidado, e que Ele olha para nós como Pai. É bom chamar Deus de Pai, porque Pai nosso que está nos céus. Ah, Pai, eu preciso tanto de Ti. E esse Senhor, Ele não se assusta nem mesmo com as nossas fraquezas, desde que
nós nos arrependamos. Que nós tenhamos um coração humilde de reconhecer e falar: Senhor, acode-me na minha fraqueza. Mesmo que de vez em quando eu faça como Pedro e fala: Senhor, retira-te de mim, eu já fiz tanta coisa errada e continuo fazendo, Senhor, mas o Senhor conhece o nosso coração. A experiência de Pedro não é a nossa. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos: Senhor, não tem jeito, não tem conserto. Mas tem conserto. O Senhor vai falar: não temas, se você tem um coração para mim. Se você um dia colocou a mão no arado e falou: você, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que fores. Eu tomei essa palavra a sério. E eu vou com você, a não ser que você me abandone. A não ser que você feche os seus ouvidos para mim. A não ser que você me negue. Ou mesmo até quando Pedro negou Jesus, Jesus ainda falou: Pedro. E Jesus falou lá com as irmãs quando foram encontrar com ele no túmulo depois da sua ressurreição. Jesus mandou o recado: vai dizer aos irmãos e a Pedro. Cuidado de Jesus para com Pedro. Pedro deve estar cabisbaixo, Pedro deve estar naquela mesma situação que ele falou para mim: afasta-te de mim, retira-te de mim. E talvez agora Pedro, ele resolveu cair fora, ele falou: eu vou pescar de novo. E o Senhor fala: vai dizer aos meus discípulos e a Pedro que eu vou encontrar com vocês lá naquele lugar, vocês vão para lá agora. E o Senhor Jesus vai lá e se encontra com eles novamente. E aí ele fala: ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus encerra ali a sua obra com os seus discípulos. Mas o Espírito Santo continuou na vida de Pedro, na vida dos 12, na vida de Paulo, na vida de tantos outros discípulos que vieram a crer depois de tudo isso. Então, irmãos, isso é sermos discípulos do nosso Senhor. Porque inicialmente aqueles 4, Pedro, André, João e Tiago, se tornaram 12. Que depois, um pouco mais para frente, se tornaram 70. E que depois, mais um pouco, se tornaram 120. E que depois de mais tantos, acrescentaram-se 5.000 pessoas. E depois mais 3, e depois. Chegou até nós, irmãos. E o Senhor, então, no final do capítulo 9, Jesus, então, olhando para aquelas multidões, ele falava: são ovelhas que estão aflitas. E ele fala: rogai ao Senhor da seara, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogue ao Senhor da seara para que Ele envie mais trabalhadores. E o interessante é que entra capítulo 10, o Senhor reúne os 12 e os envia para as cidades. Então começou João Batista pregando arrependimento às margens do Jordão. João Batista, de uma certa forma, foi preso e morreu. Jesus continua, né? Só depois que João Batista foi preso, Jesus começa o seu ministério. Começa a pregar, começa a se mostrar. Forma 12, 12 se tornam 70. 70 se torna 120 por ocasião da morte do Senhor. E daí, fazei discípulos. O Senhor continua querendo discípulos para a seara. E Ele continua não usando anjos para anunciar o Evangelho.
Ele ainda quer que isso seja feito por nós, seus discípulos. Orai ao Senhor da Seara para que Ele envie mais trabalhadores. Mas para que nós sejamos discípulos, precisamos andar com Ele, conhecê-lo, ouvir a sua voz, obedecê-lo, sermos corrigidos, porque, irmãos, o nosso discipulado ele não termina. Nós não tiramos diploma da escola do discipulado. Sempre estaremos sendo soprados, corrigidos, admoestados, aperfeiçoados pelo nosso Mestre. Se Ele não está conosco hoje fisicamente, Ele está conosco através do Espírito Santo, falando conosco. Então, durante esse período que nós temos estudado os Evangelhos, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, nos lembrar de que nós temos um chamamento para o discipulado. E se eu sou um discípulo do Senhor, como tenho sido eu como discípulo? E quem sabe daqui mais 1 ano e meio nós terminemos o estudo da harmonia dos Evangelhos. Como estaremos nós ao final desses 3 anos? Será que a transformação que Pedro e companhia tiveram ao longo dessa convivência com o Mestre, nós teremos? O nosso coração é sermos aqueles que não adquiriram simplesmente mais conhecimentos, mas que aprenderam de Cristo e que se deixaram trabalhar por Ele e que aprenderam a dizer sim e amém ao Senhor. E que tem um coração de falar: Senhor, eu quero isso. Faça isso na minha vida, Senhor. Eu quero deixar todas as coisas. Me faz te conhecer, Senhor. O Senhor nos chama constantemente. Às vezes no nosso discipulado a gente passa por altos e baixos, né? Só falando a mesma coisa. A gente pensa nas redes, nós pensamos nos peixes, nós pensamos no barco, nós pensamos no pai que nós deixamos. Mas o Senhor volta e nos chama. Cada dia nós temos essa possibilidade de reafirmarmos o nosso compromisso com o Senhor. Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. E manda trabalhadores, Senhor, para a tua seara. Eu quero ter parte nela. E que o Senhor cumpra a sua vontade através de nós, como o Senhor cumpriu através dos seus discípulos lá no passado. E que a igreja possa realmente ser edificada e trazer o Senhor de volta, para que ocorram então as bodas. E isso que nós anunciamos hoje na ceia, até que Ele venha. Amém.